presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele recorreu à consultoria jurídica da Casa para analisar um possível processo de abuso de autoridade contra a Polícia Federal. Essa decisão foi tomada depois que parlamentares da oposição foram indiciados por críticas a um delegado. Em um recente pronunciamento, Arthur Lira enfatizou que Marcel Van Hatten e o cabo Gilberto Silva possuem imunidade parlamentar. Acusa a Polícia Federal de querer criminalizar discursos e diz ver ações da corporação com muita preocupação. Esse é um assunto importante para a gente chamar os nossos comentaristas. Inclusive, nós trouxemos aqui as manifestações de Arthur Lira em um discurso duro, enfatizando muitos aspectos. E a gente vai trazer, claro, todas as análises com os nossos comentaristas. Começar com o Nelson Kobayashi, nosso convidado. O Koba participa de muitos programas aqui da casa, apresentador, comentarista, também advogado. Koba, queria que você trouxesse primeiro análise sobre a manifestação da Polícia Federal após os discursos dos parlamentares, aquele discurso mais firme de Arthur Lira, e ele que sinaliza aí um processo contra a Polícia Federal por abuso de autoridade. O que a gente precisa considerar? Primeiro, muito boa noite a você, Daniel Caniato, a toda a audiência dos Pingos nos Is, a todos os meus colegas aqui de bancada. É sempre um prazer estar aqui com a audiência dos Pingos nos Is. E este tema, que agora envolve o próprio presidente da Câmara dos Deputados e os parlamentares, inclusive com a Polícia Federal, é um tema muito importante porque traz à discussão a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar que é constitucional, que está no artigo 53 da Constituição e que dá aos parlamentares, aqueles que foram eleitos pelo povo, a liberdade de propor, de discutir, de criticar na tribuna do parlamento. O parlamento que é justamente o lugar onde os parlamentares falam. Se um parlamentar não puder falar, pouco poderá fazer, porque ele foi escolhido para ser voz da população. E agora, mais recentemente, a gente tem visto o presidente da Câmara dos Deputados saindo em defesa de seus subordinados, de seus presididos, vamos dizer assim, de seus pares, deputados federais. E isso é muito importante porque marca uma posição firme da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo em relação à Polícia Federal, que agora ameaça processar, julgar, enfim, investigar, abrir inquéritos, investigações contra parlamentares por manifestações, inclusive das tribunas do nosso Congresso Nacional. Então é importante, é claro que a liberdade de expressão, ela tem os seus limites no que diz respeito à ofensa, à honra, à manifestação de desinformação, mas é importantíssimo que um parlamentar possa, com esta imunidade, exercer o seu chamado, sua função, o seu ofício, ser representante do povo, e faz bem o presidente da Câmara, Arthur Lira, em fixar bem esta posição em defesa do Legislativo, porque assim está mantendo um poder da República que é importantíssimo, aquele de representação popular. É isso, presidente da Câmara Federal estudando as saídas possíveis para esse caso, as possibilidades. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Arthur Lira já conta até com uma assessoria jurídica para dar andamento a esse processo de abuso de autoridade contra a Polícia Federal, e nós até trouxemos na semana passada ao entendimento entre vários parlamentares e até alguns juristas que a prerrogativa dos deputados, a prerrogativa parlamentar, a imunidade parlamentar não teria sido respeitada. Parece que teremos um embate à vista. O que a gente pode esperar, Dávila? Já começou com um ótimo comentário. Eu vou corroborar aqui com o que o Kobayashi acabou de falar. É imprescindível o presidente da Câmara atuar como presidente da Casa e processar a Polícia Federal por violar um artigo constitucional, o artigo 53, como o Koba bem colocou, que é um artigo que permite o parlamentar expressar suas opiniões e ideias na tribuna da Câmara. Não existe abrir um inquérito contra um parlamentar que está exercendo o seu mandato legitimamente concedido pelos eleitores. Então, está correto. As instituições não podem tolerar desaforos quando há violação de direitos constitucionais. E isso é muito triste, Caniato, porque nós estamos banalizando como a Constituição vem sendo violada sistematicamente, seja pela Polícia Federal, seja pelo Judiciário. Nós temos de ter
uma atitude à Constituição como se fosse um livro sagrado, o sagrado dos direitos cívicos, dos direitos políticos, dos deveres do cidadão. Então, nós não podemos, agora com uma maneira corriqueira, violar esses princípios com uma constância assustadora, como se não existisse Constituição, como se o Brasil vivesse um momento de emergência, de exceção, estado de exceção, no qual os poderes podem passar por cima da Constituição. Não podem. A Constituição tem de ser respeitada, tem de ser venerada. E por isso fez muito bem o presidente da Câmara dar uma atitude de real representante de todos os parlamentares e atuar para frear este inquérito descabido da Polícia Federal aberto contra o deputado Van Hatten, por ele ter exercido o seu direito constitucional de parlamentar. E antes de sinalizar que poderia ajuizar uma ação contra a Polícia Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer, com todas as letras, fez um discurso muito forte dizendo que a tribuna do parlamento é inviolável. Chamar o Cristiano Beraldo, está ao vivo com a gente, conectado. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Deputados e senadores, né, Beraldo, podem criticar, analisar, comentar sobre os mais diferentes temas, assuntos na tribuna da Casa Legislativa, seja na Câmara ou no Senado. Houve algum erro no que foi dito, que foi proferido pelos deputados em questão? Beraldo está congelado, a imagem dele, teve um problema no sinal, daqui a pouco a gente chama o Beraldo. Vou passar mais uma vez para o Koba, para a gente entender o que é imunidade parlamentar. O deputado, o senador, pode comentar sobre os mais diferentes pontos de vista, os mais diferentes assuntos, ou existe uma exceção? A exceção é justamente a Polícia Federal? Não pode falar sobre a Polícia Federal? Pode falar sobre a Polícia Federal. Existe sim uma exceção, e a única exceção da manifestação na tribuna no Congresso Nacional é em relação a cláusulas pétreas, e não é o caso. Ou seja, os parlamentares que estão sofrendo agora este intento da Polícia Federal estão sofrendo isso injustamente, estão sofrendo isso sem nenhum amparo legal e muito menos constitucional. E isso é muito perigoso, porque em um Estado democrático, já que a gente fala tanto de defesa da democracia e das instituições, é importante manter o poder e a autoridade da instituição do Poder Legislativo. E mais do que isso, da liberdade desses parlamentares do Poder Legislativo de exercerem na plenitude as suas funções. Um parlamentar, qualquer que seja, deputado federal, senador, deputado estadual, vereador que seja, ele tem que ter a garantia, a tranquilidade de que ele vai poder chegar numa tribuna do parlamento, onde quer que seja, e isso envolve sim análise, isso envolve proposta, discussão, contraponto, qualquer que seja a manifestação de um parlamentar, você concordando ou não, você estando de acordo, estando em linha ou não com o que pensa você que está na nossa audiência, o parlamentar deve ter esse direito garantido, e isso é medida de garantia do próprio Estado Democrático de Direito, que toda hora alguém está falando em defender, e faz muito bem em defender, só que tem que defender na plenitude. Não basta defender uma instituição aqui e mitigar os valores e o poder e a autoridade de outra instituição ali. Então, os parlamentares todos que se dirigiram à tribuna da Câmara e fizeram qualquer manifestação que não seja violando cláusulas pétreas, tem toda a liberdade. Qualquer manifestação, intento, iniciativa da Polícia Federal ou de quem quer que seja, está em desacordo com a legislação e com a Constituição Federal. Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, avalia processar a Polícia Federal por abuso de autoridade. Daqui a pouco a gente vai chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer as análises em relação a essa notícia. Quero chamar mais uma vez o Luiz Felipe Dávila. Dávila, esse momento do país, a gente traz uma porção de notícias, né? E muito se fala sobre interferência entre os poderes, entre as instituições da República, excesso de judicialização, há quem fale até em epidemia de judicialização, e também uma certa distorção na interpretação da lei, né? Na interpretação do que pode ou não determinado servidor público. E no caso a gente coloca em destaque um deputado federal, né? Talvez haja uma distorção do que é a imunidade parlamentar. Agora, esse episódio, essa notícia, não reúne um pouco de tudo isso que eu falei? Não lhe parece que é um resumo dessa situação que a gente observa no país? E isso não é um bom sinal, né, Dávila? Não é um bom sinal, Caniato. Primeiro,
que quando a Polícia Federal abre um inquérito contra um parlamentar pelo que ele disse na Câmara, é uma forma de intimidação, é uma forma de dar mensagem a outros parlamentares para tomar cuidado com as palavras. E isso é uma violação dos direitos parlamentares. É um absurdo isso. Então, o problema não é só o inquérito, o problema é a sinalização do inquérito. Na verdade, o inquérito é uma forma de censurar os parlamentares. E é preocupante mesmo, Caniato, nesse momento que nós estamos discutindo o PL da fake news, que não é nada mais do que um PL de censura. Nós estamos querendo censurar a opinião, a liberdade de expressão das pessoas, quando isso é garantido pelo que o Kobayashi acabou de falar, na cláusula pétrea da Constituição. No artigo 5º da Constituição está dizendo lá que é inviolável o direito de expressão, a liberdade de opinião das pessoas. Então, vejam só como está se tornando corriqueiro violar artigos da Constituição em nome de uma moralidade pública ou de defesa da democracia. Como é que você quer defender o Estado Democrático de Direito caçando as liberdades de opinião, caçando a liberdade de expressão? Isso não é defender a democracia, isso é defender o autoritarismo, isso é defender governos que não respeitam as regras da democracia. Então, o importante de Arthur Lira agir da forma como ele está pensando em agir, ou seja, abrir um processo contra a Polícia Federal, é fundamental para dar um sinal que o Congresso não vai se intimidar quando outros poderes tentam caçar o direito de debater ideias, de fazer críticas, seja lá ao poder que for. E à época do indiciamento, o deputado Marcel Van Hatten disse o seguinte, eu vou abrir aspas, tá? É um absurdo que a Polícia Federal mobilize uma estrutura para tentar me punir por uma opinião crítica, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara, de proteção às prerrogativas parlamentares, fecho aspas, a fala de Marcel Van Hatten, deputado federal. Agora sim, o Cristiano Beraldo está conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite, ótima semana a você. Sinalização do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que poderá processar a Polícia Federal por abuso de autoridade. Ele reforçou, que a imunidade parlamentar e o direito à liberdade do parlamentar na tribuna são invioláveis. Pois é, Caniato, deveriam ser invioláveis. Boa noite a você, ao Dávila, ao Kobayashi, que veio aqui nos prestigiar com a sua presença, e boa noite à nossa audiência. Olha, o que está acontecendo no Brasil é seríssimo e a gente não se dá conta do quão sério é, porque quando se pode ser punido por aquilo que se fala na tribuna da Câmara dos Deputados, não resta mais nada aos deputados federais fazerem no Brasil. É como se tivéssemos jogado uma pá de cal naquele preceito essencial para que haja alguma lógica no poder legislativo. Os representantes do povo precisam ter liberdade para emitir as suas opiniões, por mais que não se gostem delas. Há muita coisa falada na tribuna da Câmara dos Deputados com as quais eu não concordo, mas isso não tem nada a ver com qualquer tipo de ação contra a liberdade necessária que os deputados precisam ter para exercer o papel que foi confiado a eles pela população brasileira. E aí, Caniato, eu queria fazer um paralelo entre a realidade que vivemos no Brasil, a partir da nossa Constituição de 1988, e o que acontece nos Estados Unidos, com uma Constituição que não foi feita por uma Assembleia Constituinte, mas por um grupo de notáveis, os pais fundadores da nação norte-americana, que tinham como objetivo criar regras para que as colônias funcionassem de forma unida. As colônias eram independentes e elas precisavam funcionar de forma alinhada para se fortalecerem e se protegerem. Assim nasceu os Estados Unidos da América. Até no nome se fortalece o papel individual do Estado. O que aconteceria se um representante da população de algum Estado norte-americano fosse perseguido pelas coisas que falou, as críticas que teceu
na tribuna da Câmara dos Deputados. Haveria uma revolução a partir daquele Estado, porque aquele povo daquele Estado não está tendo respeitado o seu direito de ser representado. Mas o Brasil é um país pacífico, né? É isso que gostam de dizer. O Brasil é um país pacífico, não briga com ninguém. Não, o Brasil é um país em que a população foi sendo cuidadosamente moldada para ser passiva e não pacífica. A população brasileira aguenta, entuba tudo que fazem para cercear o seu direito, neste caso, o direito de ser representado, seja lá por quem for. Então, é um grande absurdo o que está acontecendo no Brasil, num aspecto de que entes de poder tomam medidas contra um deputado e fica por isso mesmo. Caniato, é grave o que está acontecendo, é muito grave e é preciso que isso seja parado. É preciso ter um freio de arrumação institucional no Brasil, porque senão o fim dessa história não vai ser boa, não. Pois é, muitos questionamentos em relação à interferência entre poderes e instituição, se há de fato um excesso de judicialização e se há também distorção na interpretação do que pode ou não um deputado federal, por exemplo, o que causa espanto e estranhamento para muitas pessoas, principalmente partindo da Polícia Federal. Agora, Nelson Kobayashi, caso Arthur Lira, caso essa sinalização se confirme, caso ele ajuize uma ação por abuso de autoridade contra a Polícia Federal, como tramitaria um processo como esse? Muitos se perguntam, né? Sim, interessante destacar, Caniato, que a Polícia Federal, a instituição, não cometeria crime de abuso de autoridade. Quem cometeria seria o delegado de polícia que assina a portaria de instauração do inquérito ou até mesmo o indiciamento dos parlamentares. Então, a pessoa é que responderia, mas a pessoa funcionalmente falando, ou seja, o delegado de polícia. E ele seria, portanto, objeto de uma nova investigação, um novo inquérito que correria pela própria Polícia Federal, imagino que em algum órgão superior, talvez na própria Corregedoria da Polícia Federal, e isso seria julgado depois pela Justiça Federal, ou seja, teria também pela frente um amplo caminho, não só de investigação primeiro, depois eventualmente o Ministério Público poderia ou não propor uma denúncia e só se aceita pela Justiça Federal é que isso se tornaria um processo criminal com o delegado que assina, signatário da instauração do inquérito ou do indiciamento. Não seria nem propriamente o jurídico, o judicial que está lá bem adiante, mas o resultado seria muito mais político, de defesa da instituição imediato já. Porque se o presidente reage dessa maneira, através, claro, da sua função de líder da Câmara dos Deputados, ele passa uma mensagem muito importante de posicionamento. Então, eu acredito que o efeito político imediato seria muito maior do que qualquer efeito jurídico posterior, até porque não se sabe ao certo quanto tempo isso poderia demorar e qual é o resultado lá na frente que isso poderia alcançar, até porque dependeria da análise, da opinião, interpretação de muitas pessoas nessa jornada aí, tanto do delegado, novo delegado que assumir a investigação, quanto do próprio representante do Ministério Público e, em último caso, dos juízes, né, de primeira, segunda instância e etc. Ou seja, a questão agora seria política, de posicionamento, de defesa do Poder Legislativo. A resposta política veio rapidamente, né, Dávila? Arthur Lira não demorou muito tempo, fez aquele discurso, criticou o indiciamento dos deputados pela Polícia Federal, enfim, disse por diversas vezes que era preciso respeitar a imunidade parlamentar, que a tribuna do parlamento é algo inviolável, mas o Beraldo chama a atenção que seria necessário, que nós estamos vivendo em um momento em que é preciso um freio de arrumação, mas são tantas coisas que precisam ser feitas, Dávila, que o cidadão se perde, né? Ok, um freio de arrumação, vamos começar por onde? Vamos começar pela autocontenção dos poderes, é isso que nós precisamos. E uma instituição de Estado, como a Polícia Federal, não pode agir de maneira política, porque este indiciamento é político, é para intimidar um parlamentar e dar um recado a outros parlamentares. É esse o erro. Nós não podemos ter instituições de Estado atuando como se fosse um órgão político. É esse o desvirtuamento do papel institucional. E é nisso que precisa ter uma autocontenção. Nós não precisamos criar um embate entre os poderes. O que nós precisamos ter é autocontenção, mas
É interessante que no Brasil nós perdemos essa capacidade de autocontenção. Parece que o único jeito de enquadrar os poderes hoje é um poder começar a criar emendas, leis e tal, para controlar outro poder. Mas isso não é saudável na democracia. Na democracia é saudável, como bem lembrou o Beraldo nos Estados Unidos, quando cada poder sabe o seu limite, quando cada poder sabe o seu papel no desenho institucional e constitucional do país. Agora, não pode acontecer como está no Brasil, todo mundo virou político. É o Supremo, é a Polícia Federal, todo mundo. Então, assim, gente, abandona a toga, deixa o distintivo de Polícia Federal e vai disputar a eleição. Aí você ganha um mandato e vai fazer política. Agora, não dá para, em cargos de Estado, você começar a fazer política partidária. Isto é inaceitável. E, além de tudo, é um desrespeito à Constituição, aumenta a imprevisibilidade das regras do jogo, e isso é que causa o que nós chamamos da lenta e gradual degeneração da democracia no país. O freio de arrumação começaria pela autocontenção das instituições e poderes, Cristiano Beraldo. Colocaria mais algumas sugestões nessa lista? A gente precisa de uma reformulação. O Brasil precisa ser refundado, Canhato, porque o modelo atual não deu certo. Veja, estamos num país em que os poderes estão disputando espaço entre si, quando, na verdade, se houvesse um elevado trato institucional daquela instituição que cada um está representando, veja, o Poder Judiciário não é de ninguém. O Poder Legislativo não é de ninguém. O Poder Executivo também não é de ninguém. Pertence à institucionalidade brasileira e que são cadeiras ocupadas por um determinado período de tempo por pessoas que ou foram escolhidas pelo povo brasileiro ou estão ali porque foram referendados pelos escolhidos do povo brasileiro. Mas, no fim, o propósito tem que ser o país e o seu funcionamento de forma institucional. O poder, ele tem que trabalhar no respeito ao seu propósito e não como uma disputa, uma partida de futebol, muitas vezes travada pela imprensa, declarações ali, entrevistas acolá. Isso não faz nenhum sentido para um país que busca ter, ou pelo menos diz buscar ter, uma democracia na sua plenitude. Porque a democracia, Canhato, ela tem alguns elementos que são fundamentais, sem os quais ela não existe. E essa questão da separação e da autocontenção dos poderes é um pilar fundamental. Só que hoje, do jeito que a nossa Constituição foi sendo transformada, e a Constituição brasileira, ela é interpretativa, conforme a direção do vento. Isso não existe. Uma Constituição não é isso. Seu propósito está completamente destruído pela forma com que tudo cabe na Constituição. Falávamos aqui na semana passada, Canhato, da discussão de proposta de emenda constitucional sobre a questão do aborto, que é colocar na Constituição uma coisa que a lei já prevê, mas a lei no Brasil já não vale. Então tem que ser na Constituição, que também muitas vezes já não vale. Então não vale nada, vale a cabeça de quem está no cargo de poder, quem manda mais, quem tem a maior espada. E assim, Canhato, isso não é democracia, isso não é um país organizado, isso é qualquer coisa menos algo que a gente deseja para o nosso país. Pois é, o Koba dá um sorrisinho, mas Koba, quando foi que começaram a desrespeitar aquela regra do cada um no seu quadrado, hein? Sabe que é para ficar cada um no seu quadrado, né? São 3 poderes no nosso modelo democrático, mas há a previsão ali dos chamados freios e contrapesos em que cada um desses quadrados poderia, em tese, ir esticando a corda em relação aos outros. A questão é que esses freios e contrapesos estão bem desbalanceados, em que alguns desses poderes exercem não só tudo que a Constituição lhes atribui, mas muito mais também
a funções atípicas de outros poderes. A gente vê o judiciário, vez ou outra, legislando em matérias que deveria caber ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por vezes, também abusa da sua função de investigar com CPIs que, às vezes, são muito mais para fazer o show, o corte, do que propriamente para se chegar a determinada conclusão de fatos que podem, eventualmente, ser criminosos. O próprio Poder Executivo também abusa das medidas provisórias, invadindo o Poder Legislativo, enfim. A gente tem um desarranjo nesse sistema de distribuição dos poderes que, segundo a Constituição, deveriam ser harmônicos e independentes entre si. Mas a gente entrou numa vala, Daniel, que infelizmente eu não vejo, pelo menos no horizonte próximo, condições de se retornar a um status anterior com um pouco mais de independência desses poderes. Às vezes eles estão muito harmônicos, contaminando a própria independência. O próprio Legislativo participando dessa fatia tão grande do orçamento com essa distribuição de emendas parlamentares. E pior, uma distribuição também pautada na barganha de apoio a pautas do governo, o que tira também a liberdade do Legislativo. A gente está, de fato, numa situação muito complexa e que eu não sei a solução. Alguém que tiver, não sei se os colegas aqui de bancada têm, uma solução rápida para recolocar os poderes, cada um nos seus lugares, a gente deveria se valer de qualquer coisa que fizesse isso, porque neste momento o que a gente tem é um completo desarranjo institucional entre os poderes.